Gênesis capítulo 4, 1:16. Vocês encontraram? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Quem que ela deu à luz? Como era o nome do homem? Do rapaz? Do menino? Da criança? Como era o nome dele? Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a quem, irmãos? Abel. Quem que ela deu à luz, irmão? Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim. Quem que Deus aceitou? Abel. E quem que Deus não aceitou? Caim. Quem que Deus aceitou? Abel. Quem que Deus não aceitou? Caim. Caim. E agora eu estou perdido aí. Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja fazer o quê? O que o pecado deseja? Conquistá-lo. Mas você deve fazer o quê? Eu não brinco mais. Deve fazer o quê, irmão? Dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando eles estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar, me... Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor. O que ele fez da presença do Senhor? Quem que se afastou da presença do Senhor? Caim. E foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Escute, deixa Deus falar com você através da palavra do Senhor. Não se distraia. Eu sei que eu tenho até uma dificuldade, às vezes, de comunicação com os meninos, os adolescentes desta igreja, pelo idioma, mas ainda assim, eu queria pedir que você, por favor, não perdesse a atenção da palavra. Deus vai falar ao teu coração nesta manhã. Amém. Deus vai falar ao teu coração nesta manhã. Amém. Esse texto mostra uma história muito triste. Na verdade, nós estamos falando de uma tragédia. Quando o irmão mais velho mata o irmão mais novo. Uma vida foi ceifada, outra vida foi amaldiçoada. Com certeza os pais foram marcados por uma ferida, uma dor que devem ter carregado por toda uma vida. Fato é, meu amado e meu querido irmão, que a primeira família da terra foi também a primeira a viver a triste experiência de um assassinato. Foi a primeira também a ser marcada por uma grande desgraça. Essa história é tão traumática, que marcou vidas de forma tão negativa. Ela traz lições que podem nos ajudar a agradar a Deus
e evitar traumas durante a nossa caminhada. De novo, essa história aí, tão traumática, que marcou a vida de forma tão negativa, elas traz lições que podem nos ajudar a agradar a Deus e a evitar traumas durante a nossa caminhada. A observação e a lembrança que quero trazer é que a oferta de Abel agradou a Deus. Diga, agradou a Deus. Agradou a Deus. Mais forte, agradou a Deus. Agradou a Deus. Escute, e a atitude de Caim resultou num trauma, numa separação, numa maldição. Então, usando essa experiência, esse relato bíblico nesta manhã, eu quero falar em agradar a Deus e evitar traumas. Sobre o que eu vou falar mesmo? Agradar a Deus e evitar traumas. Sobre o que eu vou falar mesmo? Agradar a Deus e evitar traumas. Eu estou pregando também para o povo lá da televisão. Quem está me ouvindo aí no ambiente da televisão, levanta a mão e diga: eu estou, levanta a mão. Nossa, uma pessoa lá está ouvindo. De novo, vamos lá, quem está me ouvindo, diga: eu estou. Oh, aleluia, melhorou agora. Então saibam aí que eu vou falar sobre agradar a Deus e evitar traumas. Você, baseado naquilo que nós lemos aqui, você agrada a Deus e evita traumas, dando o que é aceitável por Ele, dando para Ele aquilo que Ele aceita. Meus amados e meus queridos irmãos, alguns estudiosos bíblicos concordam que o problema da rejeição da oferta de Caim não estava em ser o fruto da terra. Porque alguns, eles argumentam que pelo simbolismo do sangue derramado. Então, a ideia da rejeição de Caim foi pelo fato dele não oferecer, não ter derramamento de sangue. Escute, mas eu quero seguir aí a maioria dos estudiosos bíblicos, que dizem que a rejeição estava na atitude do seu coração. Estava no fato de ser uma oferta sem uma verdadeira devoção, sem um verdadeiro quebrantamento. Estava no fato da oferta que Caim fez ter sido por pura obrigação. Além do que, o texto, se você ler e prestar atenção, dá a entender que não se tratou de primícias, ou seja, Caim não ofereceu as primícias, aquilo que é o primeiro. Diz assim lá, o texto que você leu comigo: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Preste atenção nesta expressão, passado algum tempo. Já Abel, o texto diz, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E aí o texto diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Quem entendeu a palavra até aqui, está acordado, levanta a mão direita, diga: eu entendi, estou acordado. Irmãos, pode-se especular muito sobre o porquê da aceitação e da rejeição de Deus. Mas o que é inegável é o fato de que a atitude e as motivações de Caim estavam erradas. Fato é que Caim não deu para o Senhor aquilo que eram as primícias. Que ele foi um ofertante, isso é inegável. Mas que não deu o melhor, isso também não se pode negar. Entendeu? Entendeu? Meu amado e meu querido irmão, isso deve nos levar a uma reflexão. Esta experiência deve nos levar a pensar como nós estamos ofertando ao Senhor. Esta história e este texto relatado na Bíblia deve nos levar a pensar
quais são as nossas motivações no serviço do reino de Deus. E aí, veja, o que nós temos que pensar, baseado na aceitação e na rejeição de Deus, é como está, por exemplo, a nossa oferta relacionada ao tempo que nós damos a Deus. Eu quero crer que todos aqui ofertamos o nosso tempo a Deus. Sim ou não? Amém. E a pergunta é, como está a tua oferta relacionada ao tempo que você dá a Deus? E eu faço essa pergunta, até porque pelo momento que nós vivemos, momento das distrações. Tanta coisa que nos envolve no nosso dia a dia. Quanta coisa que está acontecendo durante esse momento que nós estamos vivendo. Quanto entretenimento. E a pergunta é, como está a tua oferta de tempo ao Senhor? E se nós estamos falando em oferta, como está a nossa oferta, a tua oferta relacionada à adoração e ao louvor ao Senhor? Porque eu quero crer que uma igreja como a nossa, ela sabe da importância de louvar e adorar ao Senhor. Amém. Não sabe não? Quero crer que uma igreja como esta sabe da importância de louvar e adorar ao Senhor. Amém. E a pergunta é, baseada aí na aceitação e na rejeição dos dois irmãos, como que está a tua qualidade no que está relacionado ao louvor e adoração ao teu Deus? E se estamos pensando em oferta, como está a nossa devoção da nossa vida, a nossa dedicação da nossa vida a Deus? Como que está essa questão de você ser o sacrifício? Porque a Bíblia diz que nós somos o sacrifício vivo. Como que está você, como se ofertando ao Senhor, como se entregando a Ele, como que está a sua entrega a Deus? Continua? Não, só você levantar a tua mão e dizer continue. E aí, vem aí para assustar alguns irmãos. Como está a tua fidelidade relacionada aos dízimos e às ofertas ao Senhor? Eu vou perguntar uma coisa aqui, e você não responde de forma verbal, até porque não interessa, eu não sei quem é ou nem é. Você é dizimista fiel na casa de Deus? Você é liberal na hora que você oferta ao Senhor? Como que está essa questão? Escute, de você ofertar ao Senhor. Porque escute, irmão, não tenha dúvida. Tem gente que fala assim, eu não creio no dízimo. Se você não crê em 10%, dá 20%. Mas fato é, irmãos, que escute, é algo extremamente bíblico e me esfria. Olha a expressão. A Sara está aqui hoje, pode falar, a mãe fazia essa expressão, e me esfria a barriga de pensar que um crente que se diz fiel a Deus, entrega ao Senhor, não dá 10% para a sua obra. Eu fico assustado quando eu penso que pode ter alguém que não é dizimista fiel dentro de uma igreja. Meu amado e meu querido irmão, e a Suzana estivesse pregando e falasse, vocês estão muito quietos hoje, relacionado a ofertar. Nós temos dois tipos de crentes. Primeiro, os que se identificam com Caim. São os que ofertam por pura obrigação. Chegou a hora da oferta e eu vou me levantar e vou dar esta oferta para ninguém achar que eu não sou ofertante nesta igreja. Então, eu vou lá logo e pronto, e cumpro a minha obrigação. O que eu tenho no bolso eu levo, o que sobrou durante a semana eu coloco. Enfim, esse é o tipo de oferta daquele que se identifica com Caim.
Se identifica com os Caim, aqueles que dão a sobra para o Senhor. Ah, se sobrar tempo eu faço, se sobrar tempo eu vou na igreja, se sobrar tempo eu falo de Jesus, se sobrar tempo eu me dedico a louvar e adorar ao Senhor, se sobrar tempo eu faço. Esses são os Caim. Os Caim são aqueles que não se preocupam com a qualidade da sua oferta e perderam totalmente o entusiasmo, já não fazem mais com alegria, já não têm mais prazer em ofertar, seja tempo, seja dinheiro, seja louvor, seja adoração, enfim, aquelas pessoas, escute, que tratam a igreja sempre por último lugar. Perderam totalmente o prazer e a alegria em ofertar. Olha o mistério. Mas existe os que se identificam com Abel. Eu estou pregando para a gente que se identifica com Abel. Estou pregando para a gente que se identifica com Abel. Amém. E esses irmãos, escute, são aqueles crentes que dão sempre o seu melhor. Aqueles que oferecem a primícia. Primícia é o primeiro, irmão. Foi o que Abel fez, deu as primícias. O que ele tinha de melhor, ele não esperou. Enquanto um esperou passar o tempo, o outro foi rápido, já ofereceu aquilo que tinha de melhor. Escute, o crente que se identifica com Abel são aqueles que dão as suas primícias. Aqueles que ofertarem, escute, o fazem com excelência. Dão sempre o melhor, escute. Eu quero crer que eu estou pregando para crente que se identifica com Abel. É gente que tem entusiasmo. Você não veio aqui, não está aqui por pura obrigação. Você não levanta para dar o seu dízimo por obrigação. Você não levanta a tua mão por obrigação. Você não dá glória a Deus por obrigação. Mas você tem um entusiasmo, uma alegria. Você sabe o que ele representa na tua vida. E você sabe que por melhor que você dê, você nunca vai dar igual a ele. Então eu estou pregando para gente que oferta com alegria aqui nesta igreja. Aleluia, você pode gritar aleluia? Aleluia. E aí eu vejo o texto bíblico que diz que Deus não aceitou somente a oferta de Abel, mas a oferta e Abel foram aceitos pelo Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Quando você dá o teu melhor para o Senhor, não se trata de você dar um dinheiro, dar um tempo, dar um glória a Jesus, mas se trata, sabe do quê? De você ser aceito por Ele. Eu glorifico o nome do Senhor por esta igreja que se reúne nesse lugar. Eu glorifico o nome do Senhor por cada crente que é parte dessa igreja, porque nós aqui, irmãos, nós aprendemos a dar como Abel. Nós não damos por dar, nós damos reconhecendo que Ele é o centro das nossas vidas, que Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória, e Ele sempre merece o nosso melhor. E se é verdade, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra até aqui, levanta a sua mão direita para provar que você está acordado e diga: eu entendi. Não durma. E se dormir, não ronque. E não babe, por favor. Estamos falando aí em agradar a Deus e evitar traumas, baseado na experiência de Abel e Caim. Você agrada a Deus e evita traumas, resistindo ao pecado, ao invés de ser dominado por ele. Ei, você agrada ao teu Deus e evita traumas, desgraças na sua vida, resistindo ao pecado, ao invés de ser dominado por ele. Meus amados e meus queridos irmãos, Caim, como todo ser humano, tinha uma natureza carnal, que desejava fazer o errado e não o certo. De novo, ele tinha uma natureza. Você tem uma natureza carnal, irmão? Quem tem? Se você não tem, vem ensinar aqui, que eu tenho. Escute, como qualquer um de nós, ele tinha uma natureza carnal, que desejava fazer o errado e não o certo. E Deus faz uma declaração que o leva a assumir responsabilidade sem transferir. Deus diz assim: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele, o pecado, Deus diz, deseja conquistá-lo. Mas você, olha que é pessoal, mas você deve dominá-lo.
Veja que até então, esta palavra dita, a desgraça não tinha acontecido. Ele poderia ter evitado o domínio, se ele tivesse exercido o domínio próprio, ele teria evitado aquela grande desgraça. Ele não teria matado seu irmão se ele ouve Deus e se ele exerce o seu domínio próprio, escutando o conselho de Deus, a desgraça não teria acontecido. Veja que Caim estava furioso, estava com o coração cheio de inveja, e ele deu vazão a esse sentimento. Ele alimentou o negativo que estava no seu coração, deixou que o mal o dominasse. Foi isso que aconteceu com ele. O ensino de Deus de dominar os impulsos carnais e não ser dominado por ele não foi seguido por Caim. E por causa disso, ele sofreu duras consequências. E muita gente também tem obtido resultados negativos e sofrido consequências por não exercer o domínio próprio ou o domínio sobre as suas emoções. Meu amado e meu querido irmão, de novo, nós temos uma natureza carnal que precisa ser dominada. Os nossos impulsos devem estar baixo o nosso controle. Quem entendeu, diga eu entendi. Agora preste atenção. Essa questão de, quando eu vi, eu já tinha feito. Quando eu me dei conta, eu já tinha falado. Essa questão de, foi no momento de ira. Foi sem sentir, foi sem querer. Foi no momento de pura paixão, eu fiz, porque foi um momento de paixão. Eu tomei essa atitude, tomei essa atitude errada, porque eu fui provocado, extremamente provocado. Isso demonstra falta de autocontrole, falta de domínio próprio. E nós temos que ser controlados, as nossas emoções devem ser controladas pelo Espírito Santo. Amém. Não. Levanta a mão, de novo. Diga amém, mas tem que levantar a mão, tá bom? Combinado? As nossas emoções têm que ser dominadas pelo Espírito Santo. Amém. Então, pare com essa questão. Não justifique. Estava irado e falei e ofendi o irmão. Fiquei brabo. Desculpa aí, mas não deu para segurar. Falta domínio próprio. Isso que está faltando para a sua vida. E aí, nós vamos ver aí na prática quantas oportunidades perdidas pela falta de domínio próprio. Quantas lágrimas derramadas pela falta de autocontrole. Quantas mágoas e feridas que não serão mais cicatrizadas pela falta de domínio próprio. Quantas separações, escute, quantas separações, quantas divisões, quanta tristeza na vida de uma esposa, ou de um marido, ou uma amargura na vida de um filho, de um pai, pela falta de domínio próprio. Quantas desgraças pela falta de autocontrole. Quanta tristeza, quanta gente derramando lágrimas, entristecidas, andando entristecido pela vida, porque faltou o domínio próprio na vida de alguém. Enfim, quantas situações traumáticas poderiam ter sido evitadas se, ao contrário de Caim, tivéssemos domínio, se os nossos impulsos fossem
controlado. Agora, eu dou graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus comigo? Não mais forte, irmão, que tem um irmão que está dormindo no seu lado, precisa acordar. Diga graças a Deus gritando. Graças a Deus. Eu estou pregando para um público nesta manhã, o público que me ouve nesta manhã, sempre exercerá domínio sobre o pecado e não será dominado por ele. Amém. Estou pregando, com certeza estou pregando para um público nesta manhã que sempre exercerá domínio sobre o pecado e não será dominado por ele. E porque eu prego para um público que tem domínio próprio, você domina as suas emoções, você tem o autocontrole, você, escuta, não se deixa dominar pelo ambiente ou por aquilo que está lá fora. Em função disso, estou convicto que você sempre vai colher bons resultados e nunca vai chorar a dor do arrependimento. Amém. Porque escute, irmão, muita gente chora as lágrimas do arrependimento porque não exerceu o domínio próprio. De novo, quantas feridas que não vão cicatrizar porque faltou domínio próprio. Mas esta igreja, para quem eu estou pregando nesta manhã, é uma igreja que domina e não é dominada pelo pecado. Esta igreja, para quem eu estou pregando nesta manhã, é uma igreja que domina e não é dominada pelo pecado. Oh, aleluia! Nós temos aqui uma igreja, escute, que segue o modelo de Abel, uma igreja que se humilha, uma igreja que serve a Deus, uma igreja que obedece a palavra. Não estou pregando para Caim nesta manhã, diga, não estou pregando, diga, eu não sou Caim, diga, eu não sou Caim. Eu não estou pregando para Caim que perde a paciência, que fala o que não deve, que agride. Estou pregando para gente crente e que exerce o domínio próprio. E é por isso que nós vamos celebrar as nossas vitórias e nunca vamos chorar a dor do arrependimento. E se isso é verdade, aplauda forte o nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra até aqui, levanta a mão direita e diga, eu entendi. Agradar a Deus e evitar traumas ou desgraça. Você agrada a Deus, evita traumas, amando e vibrando com as conquistas do seu irmão e não sentindo inveja. De novo, você evita a desgraça, você agrada a Deus e evita a desgraça, amando e vibrando com as conquistas do seu irmão e não sentindo inveja. Diga amém. Amém. Diga nós. Não somos uma igreja de invejosos. Aleluia. Diga aleluia. Caim era o irmão mais velho. Tinha por obrigação ser para Abel uma referência. Deveria protegê-lo. No entanto, fez o contrário. E o pior, ele ainda foi prepotente para com Deus. Ele diz para Deus, não sei. Quando Deus pergunta do seu irmão, ele diz, não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Veja que ele se enfureceu e ficou com o rosto transformado. Ao invés de vibrar com a vitória do irmão, porque é isso que deve acontecer nas nossas vidas. Diga amém. Amém. É isso que deve acontecer nas nossas vidas. Amém. Diga vibrar com a vitória dos meus irmãos. Diga celebrar a vitória do meu irmão. Isso é que se espera. Era isso que Deus esperava. Veja que ao invés dele aprender com ele, porque isso também é outra coisa. Se você vê um irmão tendo sucesso, se você vê um irmão se superando, se vê um irmão tendo vitória e você não está, você encosta com humildade e fala, ei, o que você fez? Me ensina. Mas ele não fez isso. Ele poderia ter feito o mesmo que o irmão fez. Não fez. Ao invés de uma atitude de humildade, ele sentiu inveja, ficou irado e se tornou
um assassino, matou aquele que era sangue do seu sangue. Meus amados e meus queridos irmãos, quero chamar a tua atenção, ou chamar a atenção da família de Deus, ou família da fé que está reunida neste lugar. Amém. Você é a família de Deus? Amém. Você tem que ser família de Deus, biblicamente falando. O apóstolo ensina, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros da quê? Da família de Deus. Nós não nos chamamos irmãos, escute, só por um hábito, só por um costume, só por uma tradição. Nós nos chamamos irmãos só porque esquecemos, irmão, o nome de quem está do nosso lado, porque isso é fácil também, né, irmão? Sim ou não? Sim. O brother. Quem é o brother? Não sei. Irmão salva a gente de cada situação, não é, irmão? Ô, irmão, como vai? Aí, se o cara perguntar qual é o meu nome, você vai falar, não sei. Não, irmãos, não é isso. Nós nos chamamos de irmãos porque nós somos parte da mesma família. Nós somos a família da fé. Nós somos a família de Deus. E é por isso que eu chamo, tenho o prazer, viu, de chamar, ainda que eu não lembro o seu nome, mas eu te chamo de irmão, porque tenho o prazer de saber que você é meu irmão. Apesar do sangue diferente que corre em nossas veias, todos nós custamos o mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ei, essa pessoa que está do seu lado, independente de quem ela seja, independente da sua origem, da sua cultura, do seu status social, da sua cor da pele, independente, escute qualquer coisa, essa pessoa custou o mesmo sangue que você custou. Todos nós nesse ambiente fomos comprados, a Bíblia diz que fomos comprados por bom preço. Que bom preço é esse? O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Tem sangue diferente aqui que corre nas nossas veias. O que é? A negativo? B, sei lá. O que tem? Sei lá, negativo, positivo, é diferente. Se temos um sangue diferente que corre nas nossas veias, escute, nós não podemos dizer o mesmo relacionado à nossa salvação, porque nós somos comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo. E aí eu chamo a tua atenção, cuidado com o sentimento de inveja. Cuidado com o sentimento de ira. Cuidado para não se enfurecer contra o irmão. Escute, chama a tua atenção, aprenda a vibrar com a vitória dos demais. Aprenda isso, irmão, que alegria. Eu não sei, há muito tempo já que eu não tenho dificuldade com isso. Que alegria, oh irmão, fulano conseguiu um green card, é bom isso, não é, irmão? E quem não conseguiu vai conseguir, diga amém. E quando ele conseguir, você se alegra com ele, que bom, é menos um para viver ilegal nesse país. Ah, fulano comprou uma casa, é bom isso, irmão? Se você não comprou, você vai comprar, diga amém. Oh, que alegria, menos um pagando aluguel, Rogério, que bênção, que vitória. Aprenda a vibrar. Alguns irmãos me chamam no estacionamento e falam, pastor, vem aqui, eu quero te mostrar o carro novo que eu comprei. Escute, e eu vou para lá com uma alegria. Isso deve acontecer com você também, irmão. Para de sentir inveja. Que bom, irmão, que alegria. Eu ainda estou dirigindo o meu velhinho aqui. Oh, aleluia. Mas eu estou alegre com você, porque eu sei que o Deus que te deu, vai me dar também. E eu me animo que você comprou um carro 0 quilômetro. Aprenda a vibrar, escute, este espírito de Caim não pode operar aqui na igreja New Life. Nós não temos inveja, nós temos alegria pela vitória do nosso irmão. Tem algumas igrejas, não aqui na New Life, que o pastor não pode nem consagrar pessoas para o ministério. Porque ele e não eu? Por que ele assumiu esse cargo? Por que ele está liderando esse ministério?
pastor tinha que ter olhado para mim, não para ele. Não, irmão, escute. Há pouco tempo atrás tivemos a consagração dos pastores. Que alegria, que ânimo, que vitória, que entusiasmo. Deus está levantando obreiros, escute, levantou eles, vai levantar você também. Então sempre que acontecer uma coisa boa na vida de alguém, levante a tua mão e diga: oh, eu te glorifico, eu te exalto pela bênção do meu irmão. Abençoe aqueles que estão se sobressaindo, para que esta bênção venha sobre a sua vida também. Outro cuidado que eu queria chamar a atenção da família de Deus aqui nesse lugar. Ei, preste atenção. Se você é parte aqui da New Life, você precisa escutar isso com carinho. Cuidado para não matar o teu irmão. E eu não estou falando em morte física. Espero que você não tenha uma faca na cintura aí, né? Nós temos um nordestino aqui nessa igreja. Tem um nordestino aqui? Não, você não trouxe peixeira, trouxe, irmão? Não. Não estou falando de... Escute, eu não estou falando de morte física. Lá foi físico, mas não estou falando de morte física. Estou falando de morte espiritual. Algumas atitudes de alguns crentes, escute, são como uma faca, um punhal, um revólver que dispara uma bala para assassinar. Alguma atitude de alguns crentes mata o ânimo do irmão. Às vezes o irmão está aqui animado, feliz, fazendo a obra, desenvolvendo o seu ministério e entusiasmado. E aí uma atitude de alguém aqui dentro da igreja faz com que aquele irmão perca o seu ânimo. Escute, uma atitude de alguns às vezes pode matar a vontade de alguém servir a Deus. Quantas vezes chega uma pessoa nova aqui na igreja, e quando chega novo aqui você sabe como é que é, chega entusiasmado, chega alegre, chega feliz, chega querendo fazer a obra de Deus, e às vezes uma atitude do irmão mais velho faz com que essa pessoa perca a vontade. Mata a vontade dessa pessoa. Mata o fogo dessa pessoa em servir a Deus. Quantas vezes eu já vi, escute, infelizmente já vi, dentro da igreja do Senhor, alguém com o fogo do Espírito Santo ardendo no seu coração, animado e querendo fazer, e disposto a fazer, mas de repente uma atitude de alguém faz com que esse fogo apague. Cuidado para não matar o irmão. Eu já preguei aqui no passado, acho que eu vou ter que pregar novamente, sobre a síndrome do irmão mais velho. Foram eles que jogaram José na cova e posteriormente o venderam. Quem lembra de José do Egito? Você sabe disso? Foram os irmãos mais velhos. Vamos matar esse menino. Vamos matar esse garoto. Sentindo inveja? Vamos matar esse garoto. Jogaram ele na cova. Josimar, jogaram na cova. Irmão jogando outro na cova. Você acredita nisso? Aqui não. Diga aqui não. Não, irmão. Não. Mais convicção precisa alegrar o coração do pastor. Diga aqui não. Mas lá teve irmão mais velho que jogou o irmão na cova. E depois tentou matar, jogou na cova, e depois venderam o seu irmão. Falei da síndrome do irmão mais velho, e eu quero que você saiba que foi o irmão mais velho que quis desanimar Davi quando ele foi lutar com Golias. Você não é nada, menosprezaram Davi. Você não é nada, quem é você? Vai lá para pastorear, isso é irmão mais velho, irmão, sem visão espiritual. Vai lá, em vez de vibrar, encher o irmão de coragem, falar: não, você pode, você vai conseguir, Deus está com você, você vai se levantar, você vai fazer o teu melhor. Ele fala: não, você não presta, Davi, volte lá a pastorear aquelas pequenas ovelhas do pai. O irmão mais velho que fizeram isso. Escute, e tem muitos irmãos mais velhos em nossos dias que ao invés de produzir vida de Cristo na vida dos demais, estão produzindo morte. Você ficou muito calado. Vem aqui, Suzana, falar. Você falar bem isso. Cadê a Suzana? Vocês estão muito calados hoje, mas escute, eu fico feliz. Oh, aleluia. Eu fico feliz, eu estou alegre, porque aqui nesta igreja, Deus está levantando irmãos cheios de coragem, irmãos cheios de amor, Deus está levantando aqui irmãos cheios de amor, cheios de altruísmo, irmãos, escuta, cheios de alegria. Escute, ao invés de gerar morte, esses irmãos que estão aqui vão gerar vida. Oh, aleluia! Nós somos chamados para gerar vida de Cristo nos demais. Nós não fomos chamados para ser assassino, nós somos chamados para gerar vida, e esta igreja aqui está se levantando para trazer
trazer vida naquelas pessoas que estão aqui. Se é verdade, aplauda forte o nome dele. Aleluia. Irmãos, eu fico feliz. Quando esses dias eu escutei um testemunho, 1 ou 2 semanas atrás, alguém falou: pastor, eu fui naquela igreja, lá na igreja do Senhor, e vi que tinha um ambiente lá, aquele povo é um povo alegre, um povo feliz, um povo que está disposto. Essa pessoa me deu um testemunho poderoso do que ele sentiu, veio uma vez aqui e sentiu esse ambiente. Irmão, escute, nós precisamos intensificar isso. Oh, aleluia, quando você olhar para o irmão, você tem que ver ele com uma alma, é uma alma, oh, aleluia. Eu sei que nem sempre eu concordo com ele, eu sei que ele nem sempre faz do jeito que eu quero, mas é uma alma, e Deus vai dar vitória, Deus vai levantar, Deus vai restaurar, oh, Deus vai fazer ele um instrumento. Irmão, escute nesta manhã, Deus está levantando aqui um exército, gente que vai gerar vida e nunca vai matar, e se é verdade, aplauda forte o nome dele. Aleluia. Caim matou seu irmão. Olha que triste, irmão. Irmão que mata irmão. Irmão que mata irmão. Não aprendeu nada do Evangelho. Não aprendeu com Cristo. Quem mata irmão não sabe nada do que é Evangelho de Jesus. Mas de novo, oh, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui não tem Caim. Amém. Aqui não tem Caim. Oh, aleluia. Não. Aqui não tem Caim. Oh, aleluia. Oh, irmão, levanta a mão e diga: aqui não tem Caim. Oh, aleluia. Oh, minha filha querida, aqui no Ministério de Louvor não tem Caim, porque aqui esse povo se junta para fazer o seu melhor. Aqui tem gente que incentiva e que motiva os demais. Oh, querido pastor Rogério, no meio dos nossos obreiros não tem Caim, porque que tem aqui obreiro que entusiasma, que levanta, que gera vida. Aqui não tem Caim. Oh, aleluia, nossa mídia não tem Caim. Vai levantando a tua mão e vai dando graças a Deus, porque aí eles se motivam, eles se incentivam. Ninguém põe ninguém fora da igreja, e não tem membro da igreja que põe gente fora, porque aqui não tem Caim. Aqui tem gerador de vida. Oh, aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar. Se nós estamos sendo elogiados pelo clima, pelo ambiente, aguarde para você ver, porque o clima e o ambiente dessa igreja vai atrair pessoas para esse lugar, porque eles vão querer saber aquilo que nós estamos vivendo. E se você crê nesta palavra, aplauda forte o nome do Senhor Jesus. Você pode falar: sai fora, Caim. Sai fora. Sinto Deus nesse lugar. Amém. Por que a gente não para agora, não levanta a mão e não glorifica, não? Lá na televisão, você não está com a mão levantada aí? Aleluia. Levante a tua mão aí na televisão, grite aí, grite glória a Jesus, grite glória a Jesus. Deus está mudando o destino de pessoas nesta manhã. Oh, Deus está levantando um verdadeiro exército nesse lugar. Deus está mudando a história desta igreja nesta manhã. Levante a tua mão e grite glória a Jesus, se você tiver coragem. Aleluia. Como você deixou aquela picanha separada para assar quando voltar em casa. Deixou já temperado aquele frango para fazer com quiabo. Já deixou o macarrão lá pronto só para temperar. Eu quero terminar para você comer aquilo que você preparou. Escute. Se estamos falando em agradar a Deus, evitar traumas, evitar desgraça, nós temos que aprender com a atitude desses dois homens. Olha aqui. Agrada a Deus. Você quer agradar a Deus, irmão? Amém. Agrada a Deus quem oferta ao Senhor o que é aceitável por Ele. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Vou começar a pregar de novo. Não é o que você quer ofertar. É aquilo que Deus quer que você faça. Dê o seu melhor. Você quer agradar a Deus? Agrada a Deus aquele que oferta aquilo que Ele quer que seja ofertado. Agrada a Deus aquele que dá o seu melhor. Irmãos, eu fico assustado com alguns crentes que fogem da primeira parte do culto, que é louvor e adoração. E o sujeito está na frente do espelho lá se penteando. Se é homem, está só se penteando, né, irmão? Está colocando maquiagem, não. A barba também, está acertando a barba.
E a mulher fala, não, vamos para a igreja, Ele fala, não, agora é só o louvor. Só o louvor? Não, essa primeira parte do culto, eu chego lá depois atrasado. Ei, que isso, irmão? Você acha que Deus merece o nosso? Escute, eu entendo essa questão de louvor e adoração. Não venha me ensinar, porque eu sei. Eu sei que você louva e adora na tua casa, adora quando está tomando banho, adora quando você está dirigindo. Eu sei que você é um adorador, mas escute, esse louvor aqui é o louvor que você não vive na sua casa, porque é o louvor do corpo de Cristo, congregacional. Você precisa valorizar isso. E o sujeito chega atrasado e ainda quer sentar na janela. Briga por um lugar aqui ainda. Não. Aprenda, irmãos, a dar o melhor para Deus. É o culto a Deus. É o culto a Deus. Se possível, comece a se preparar no sábado já. Amanhã é culto. Amanhã eu vou ofertar ao Senhor junto com a minha igreja uma adoração ao Senhor. Se for possível, já comece a orar. Não fique de madrugada festando, depois chega para cá dormir, né? Eu sei que isso não é o seu caso. Quem quer agradar a Deus dá o seu melhor. Dá as primícias. Irmão, eu não falo que tenho gente capacitada que fala sobre dízimo e oferta. Graças a Deus que eu tenho. Eu não preciso perder meu tempo. Eu posso investir na preparação de uma palavra como esta. E não preciso ficar pregando para você sobre dar dinheiro. Mas quando você for ofertar, dá o seu melhor. Diga meu pastor. É um repetidor. Mas é repetidor consciente. Participei aqui, no meu passado, lá no Brasil, muitos anos atrás. Eu via lá o que era. Chegava na segunda-feira, Gil, e os tesoureiros estavam lá contando a oferta. Você sabe o que eles estavam fazendo? Ficavam horas fazendo isso, pegando o durex e colando as notinhas de era R$1, acho, colando a notinha de R$1. Sabe por quê? Sabe por que eles... Sabe, Cruzeiro? Sabe por que eles faziam isso, irmão? Porque a pessoa punha a mão na carteira e a hora de ofertar, e falava, tinha R$2. Ela falava, esse aqui está mais moído, mais destruído, esse aqui vai para a igreja. E levava lá para ofertar para o Senhor. Para com isso, irmão. Aqui não acontece isso. Nós damos o melhor para o Senhor. Escute, nós somos uma boa terra, e quanto mais você investir aqui, mais você vai receber. Seja inteligente, dá o seu melhor. Você ainda não é um dizimista, irmão? Que é isso? Que vergonha! Se não dá para mim, graças a Deus pelo sustento que a igreja me dá. Escute, você dá para Deus. E aí nós voltamos ao ponto. O meu medo é que tem alguém trabalhando. Ai, que medo de alguém no púlpito que não é dizimista. Ai, que medo, Rogério, de algum obreiro não ser dizimista. Ai, que medo que alguém esteja trabalhando nessa igreja e não seja dizimista. Que medo, porque não entendeu o princípio de dar o melhor para o seu Deus. Não venha, irmão, não peça para alguém, fique em pé agora, por favor, para a gente ofertar para o Senhor. Não, irmão, quando chega na hora da oferta, você fala, aleluia, glória a Jesus, meu Deus tem me dado tanto, Deus não tem deixado faltar o pão na minha casa, eu tenho sustento para os meus filhos, Deus tem me dado um trabalho, tem me dado saúde. Oh, que alegria, chegou a hora da oferta, eu vou lá levar o meu dízimo e a minha oferta venha vibrando. Agrada a Deus quem dá as primícias. Primícia, eu não tenho tempo aqui, mas é o primeiro. Vou falar em inglês porque tem gente que não entende muito bem em português. É o number one. O number one, o primeiro. Se eu não falo aqui, irmãos, veja bem. Abel, Caim, o tempo diz que passou o tempo. E aí que está, os estudiosos dizem que aí que está o problema. Passou o tempo. Ele colheu o fruto da casa, ele foi um ofertante. Ninguém pode negar isso, ele ofertou. Mas passou o tempo. E os estudiosos bíblicos dizem que essa que está a diferença. Que ele fala, depois eu dou. Plantei, colhi, foi aí resolvendo. Depois, a hora que tiver um tempo, eu dou a minha oferta. Passou o tempo, ele deu.
desagrada a Deus e atrai traumas e negatividades que ofertar fazem por pura obrigação. Fazem sem quebrantamento, sem dedicação, sem excelência, sem entender que Ele é digno do nosso melhor. Escute, eu falei de dinheiro, mas não é só dinheiro. Claro que dinheiro é importante. Claro que nós precisamos, claro que nós sustentamos toda a estrutura, claro que nós estamos trabalhando com missões, claro que é importante, mas não é só dinheiro. Dê o seu melhor. E gente, irmão, é o seguinte, que ele passa o dia inteiro envolvido em tantas coisas, o dia inteiro, e 1 milhão de coisas, divertimento, que não é pecado, diga não é pecado, não estou acusando ninguém, por favor, eu gosto de me divertir também. Então não é pecado, mas ele passa o dia inteiro envolvido em tantas coisas, e aí quando chega no final da noite, ele vai orar. E aí, Senhor, gratidão, Senhor, Senhor, não está dando o seu melhor para o Senhor. Internet, televisão, jogo, futebol, piscina, não tem dedicação. Ele merece o teu melhor. Você sabe disso, melhor que ninguém, mas quando ele foi dar e aí você não quer que venha mistério depois disso aí. Quando ele foi dar o melhor, ele tinha lá os arcanjos. São seres celestiais que nós não conseguimos imaginar a glória deles. Arcanjos, serafins, isso é tema para estudo bíblico. Nós não podemos falar sobre isso aqui no momento, em 15 minutos. Mas Deus tinha seres angelicais, glorioso lá no seu trono. Mas quando Ele foi te dar, Ele deu aquilo que Ele tinha melhor, de melhor. Ele deu, sabe quem? Ele deu o seu único filho para morrer por você na cruz do Calvário. Não é justo que você dê para Ele o resto. Agora escute, é uma questão de atitude. Ei, Caim teve atitude, e a atitude dele foi: eu vou ofertar depois, não vou dar a primícia. Abel deu o seu melhor. Qual tem sido a tua atitude? De Abel ou de Caim? Você é um ofertante ao estilo Caim ou ao estilo Abel? Deus está falando aqui nesta manhã. E não transfira responsabilidade, é com você. E Deus quer nessa manhã te levantar como um grande ofertante ao Senhor. Isso, escute, isso vai te levar a uma grande vitória. De novo, Deus aceitou a oferta e aceitou Abel. Escute, Deus vai te aceitar nesta manhã quando você mudar a tua atitude e passar a ser um ofertante fiel. Aleluia. Sinto Deus aqui. É com você mesmo, é uma mudança. Tem como não. Tem como não. É uma mudança de atitude. Ei, é uma mudança de atitude. Fecha os teus olhos, levanta a sua mão. Levante a mão e diga: não sou mais escravo do medo. Quem que eu sou? Eu sou filho de Deus.
Levanta a mão e diz, vamos lá no começo? Vamos lá no começo? Vamos lá. Vamos lá no começo. Com uma melodia, ele me encontrou, é isso? Eu vou ajudar aqui, que eu também sou ministro de louvor. Encontrou, cercou uma que me libertou dos meus inimigos. Aleluia! Prove que você pode dar o melhor por Deus agora cantando. Diga: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Diga forte: eu não sou mais escravo do medo. Eu acho que nós podemos cantar mais. Diga de novo. Aleluia. Vamos cantar, irmão. Antes de nascer, escolhido de novo nasci. por meu nome, chamou. Aleluia. Diga forte. Forte, diga: não sou mais. Quem que eu sou, irmão? Eu sou filho. Diga de novo, bem forte: não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Momento. Acho que cortaram um pouquinho meu som lá, não tenho certeza. Momento solene. Momento de participar da Santa Ceia. Agora, não se trata de dois elementos somente. Você tem que entender isso. É simbólico. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Então, por isso esse momento deve ser extremamente valorizado pela Igreja do Senhor. Corpo e sangue de forma simbólica. Nós vamos lembrar agora a morte de Cristo. E eu queria pedir à igreja intensidade. Aliás, irmão, nós precisamos ter intensidade no servir a Deus. Chega de mais ou menos. Intensidade. E a palavra do Senhor diz o seguinte, relacionado a esse assunto. Paulo, que está ensinando, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que eu beber em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma o pão e beba do cálice. Então nós vamos orar agora. Escute, é uma decisão pessoal. Se você participar da ceia indevidamente, é pecado, atrai maldição. Mas se você não participar da ceia, é o pecado da desobediência, porque é um mandamento. Olha que coisa. O que deve ser feito? Agora é a hora de você apelar para a graça e misericórdia do Senhor. Pedir perdão. Tem alguma coisa que você tem que pedir perdão? Abra o seu coração agora. Feche os teus olhos e peça perdão. Ore ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Ore ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Aleluia. Estou falando, é momento solene. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Te amamos, te adoramos e te louvamos para sempre. O Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o grande e soberano da nossa vida. O Senhor é o centro desta igreja, o dono de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de participarmos da Tua mesa.
Nessa hora, meu Pai, nós queremos consagrar esse pão que simboliza o teu corpo que foi machucado, que foi traspassado na Foi cruz mesmo, Deus. por amor das nossas vidas. É, Deus. Que ao participarmos, Senhor, nós sejamos renovados na nossa É, fé. Deus. Que nós possamos, Senhor, relembrar o teu sacrifício que nos trouxe salvação. É. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter uma comunhão contigo, Espírito com os Santo. nossos irmãos. Aham. E santifica esse momento em nossos corações. Oro agradecido pelo teu sacrifício, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Cristo já nos preparou o manjar.